Bem, muito boa noite. Bem, o torcedor vascaíno, aquela galera que me segue aqui no canal, não tá, né? Apesar de ter tido a expulsão ontem do Lucas Piton, uma expulsão um pouco ingênua, que eu acredito até que ele não teve a intenção de fazer a falta com aquela violência e ser expulso. Claro, acho que ninguém quer ser expulso, mas acho que não teve a vontade, o desejo de fazer aquela falta forte. A falta, de fato, foi muito forte, e aí chamaram o VAR e o Piton foi expulso. Antes daquilo, antes da expulsão, né, o Vasco teve ali duas boas escapadas, né, de contra-ataque, porque o time equatoriano se expunha e dava aquilo que o Vasco pretendia, que são os contra-ataques. Mas contra-ataque com um jogador que não tem velocidade não é contra-ataque, né? Uma delas, quem escapou foi o Verratti, e a outra, quem escapou foi o Nuno, dois jogadores que não têm essa velocidade para puxar um contra-ataque a ponto de assustar o time adversário. Depois da expulsão, e ainda estava 0-0, teve duas oportunidades com o Ryan, mas o domínio do jogo era quase que total da equipe equatoriana. A gente já viu o Flamengo ir lá tomar 5, já viu outros times sofrerem com a altitude, e o bom futebol jogado pelo Independente Del Valle. Mas isso não pode servir de desculpa. O Vasco é um gigante, dito pela diretoria do Vasco, não para mim, né, por questões óbvias, mas para os influenciadores, aqueles que eles gostam, aqueles que eles entendem que os protegem, né? Dito que era a competição mais importante, aquela que o Vasco iria priorizar no ano, né, para ver se o Vasco conseguia alguma conquista. No ano passado, quando o Vasco tinha 44 pontos, ali um pouco antes do último jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, eu propus que o Vasco desse férias depois daquele jogo, depois do término da Copa do Brasil, desse férias para os principais jogadores e jogasse o resto do Campeonato Brasileiro com os jogadores, com a sua grande maioria de jogadores das categorias de base. Por dois motivos. Primeiro, para os atletas voltarem antes das férias e poderem fazer uma boa preparação para o Campeonato Carioca, com o intuito de ganhar o Campeonato Carioca, que é um campeonato que eu vejo que o Vasco tem condições de ganhar, porque vai jogar 2 clássicos, né? Na pior das hipóteses. Esse ano, para ir à final, fora os clássicos do campeonato normal, o Fluminense jogou contra o Volta Redonda. Não estou diminuindo o Volta Redonda, mas pelo poder de investimento, o Fluminense passou fácil pelo Volta Redonda e o Vasco foi eliminado pelo Flamengo. Então foi apenas um clássico que o Flamengo teve, né, na verdade, para chegar à grande final. Não aceitaram a minha sugestão e esse ano priorizaram a Sul-Americana. Já não classificaram na fase de grupos, e agora na repescagem tiveram a falta de sorte de pegar um dos melhores terceiros colocados aí, que foi o Independente Del Valle, e ontem o Independente Del Valle atropelou o Vasco. Se fosse 6, 7, 8, não seria nenhum absurdo. Pelo volume de jogo e pelas defesas que o goleiro Léo Jardim fez. Estava assistindo o jogo pelo SBT,
os comentários do Mauro Betti, e a cada defesa dele, que eu acho um outro absurdo também, mas ele dizia, tem que renovar até 2031, já que o contrato do Léo Jardim foi renovado até 2030. 2031, aí outra defesa 2032, outra defesa 2033. Nós temos, de fato, um excelente goleiro que faz defesas incríveis, defesas super importantes, mas não consegue fazer milagres. Acho que está todo mundo chateado com todo mundo, né? Eu falo aqui direto, vou repetir. Casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Estou vendo aqui, fora Pedrinho, renúncia, fora Felipe. Eu acho que tem... Vou chegar a esses personagens, mas eu acho que a gente tem que passar por todos os personagens, né? Todos. Começando pelo Fernando Diniz, que fez o seu 9º jogo dirigindo o Vasco da Gama, perdeu 5, ganhou 3, empatou 1. Tirando a expulsão, eu acho que dá para fazer um trabalho melhor. Principalmente porque o Vasco tem, né, segundo o presidente, o 8º melhor elenco do Brasil. Eu acho que não é, mas isso foi dito pelo presidente, e ele foi escolhido por Deus, a gente não pode desmenti-lo, né? Senão ele bloqueia. Aliás, acho uma piada. Se ele bloquear todo mundo que critica ele não vai ter mais nenhum seguidor, não vai ter nem mais a rede social. E como ele toma todas as suas decisões sozinho, amigos provavelmente ele não deve ter. Deve ter o Felipe, porque acho que todas as decisões têm mais influência do Felipe do que propriamente do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que está me dando até nojo falar o nome dessa pessoa, porque é de uma arrogância, é de uma prepotência, atrás das falas de humildade no dia a dia, né? Uma arrogância, uma prepotência, dizendo que é ele quem toma as decisões, que ele é enviado por Deus, enfim. Mas nós vamos chegar nesses personagens. Olhando as redes sociais, conversando com os amigos mais próximos, na academia, pelo telefone, pelas mensagens, aconteceu um verdadeiro caça às bruxas. Já fulano não pode mais jogar com a camisa do Vasco, Beltrano não pode mais jogar com a camisa do Vasco. Eu acho que tudo isso é justo, é normal, porque, na verdade, o esporte é um esporte coletivo, o técnico escolhe aqueles que mais se destacam nos treinamentos, mandam a campo, e esses que vão a campo têm que executar. Então, está tendo um erro de escolha, um erro de execução. O erro principal, claro, é na contratação, mas a gente não vê uma determinação, uma aplicação, uma vontade de querer vencer, dando uma clara demonstração de que as coisas não andam bem lá internamente, porque não é possível você passar tanto vexames contra times sem grande expressão. Não estou diminuindo o Independente Del Valle, é um time jovem, um cenário aí internacional, mas que faz um excelente trabalho, teve lá altíssimos investimentos, tem grandes centros de treinamento, joga no Estádio Olímpico lá de Quito. Então, tem os seus méritos, né, para conseguir resultados expressivos. Mas outros times não.
E o Vasco tem passado vexames contra muitos times. O Vasco passou um vexame gigantesco ano passado contra o Criciúma, que terminou o ano rebaixado. Perdeu de 4-0 em São Januário. Então, sem falar Flamengo, sem falar do Porto Cabédio, enfim. Então, acho que a gente tem que fazer uma reflexão. É claro que quem comanda é responsável, porque não dá para um dirigente abrir a boca, encher a boca e dizer que o time é o melhor, aceitar exigências do Felipe Coutinho em contratar o Souza e o Alex Teixeira, e por isso eu insisto, a oposição tem que pedir o impeachment do atual presidente, porque isso é, sim, uma administração temerária, porque o Souza não ganhava menos de 300 mil reais, o Alex Teixeira não ganha menos de 300 mil reais. Então, é dinheiro do clube, dinheiro dos torcedores que está sendo jogado fora. O Léo Jardim também, né, na figura do seu empresário, também exigiu a contratação do Thiago Mendes, que não tem, acho que ele é um baita jogador, acho que ele vai ajudar, mas não existe nem uma previsão de quando ele vai poder entrar em campo. E o Vasco tem outros tantos que ganham muito e que não entram em campo. Então, isso é, na minha opinião, uma administração completamente errada, temerária, e que pode levar o clube ao caos financeiro. Então, eu repito que, se fosse eu, representante da oposição, entraria com um pedido de impeachment. Não vai passar, acho que não ganha, não passa, mas acho que seria benéfico para mostrar que há uma insatisfação, porque o torcedor do Vasco não pode naturalizar as coisas que estão acontecendo diariamente. É aumento para jogador que tem contrato, é contrato até 2030, sendo que final do ano que vem tem eleição, então você não sabe nem se você tem convicção de que será o presidente até 2030, né? Você não tem convicção. E se depender de mim, esse presidente vai sair pela porta dos fundos. O ano que vem, eu vou fazer campanha contra qualquer um que seja oposição ao Pedrinho. Qualquer um. Tá? Vou fazer campanha, vou dizer, e eu quero que deixe muito gravado isso aqui, que eu vou ficar lembrando isso daqui até o dia da eleição. O ano que vem, vai apresentar a Nike, vai contratar jogadores, vai apresentar o projeto de reforma de São Januário, tudo porque é ano de eleição. Porque ele não quer ficar lá. Ele não quer. Diz para todo mundo que foi a pior decisão que tomou na vida. Mas vai ser candidato à reeleição. Então, você que tem o poder de voto e que o elegeu, tem que se manifestar. Não é agora. Agora não dá para fazer nada, gente. Agora a gente só está puto. Todos nós, torcedores do Vasco da Gama, estamos chateados, estamos putos, com razão. E eu estou mais puto ainda, porque emprestei o meu nome para esse cidadão, botei a minha credibilidade em jogo e
E me decepcionei e muito. Embora, na Sempre Vasco, tem muita gente boa, muita gente boa. Será? Não vou falar os nomes aqui, mas tem mais gente boa do que gente ruim. Tem gente interesseira lá, sim. Tem gente que está lá para tirar proveito da situação, mas tem muita gente apaixonada pelo clube, muita gente capaz, muita gente honesta, e que merecem o meu respeito. O problema é que Pedrinho, ele não é o presidente do clube. Ele é diretor de futebol. Ele é vice-presidente de futebol. Fez um acordo com alguns membros da Sempre Vasco para que ele tome conta 100% do futebol e outros membros da Sempre Vasco tome conta do clube como um todo. Todo mundo sabe aí os nomes dos atores dessa grande peça de teatro. E quando eu vi que a situação era assim, eu preferi me afastar. Me afastei e um belo dia, estou com o telefone na mão, porque senão eu não teria nem visto. Pedrinho removeu você do grupo. Grupo esse que eu montei e que eu levei ele para esse grupo. Então, foi uma decepção muito grande com ele, decepção com alguns, que até hoje não me ligaram nem para saber do acontecido, continuam fiéis e muito fiéis ao presidente, que se diz bonzinho, mas é um... Enfim, então acho que a gente tem que dar nome aos bois, né? Claro que tem as péssimas contratações que foram feitas por esse vice-presidente de futebol e pelo diretor de futebol, que hoje aparece pouco. Me parece que algumas pessoas exigiram a demissão do Felipe, e o presidente disse: se o Felipe sair, eu saio também. Eu renuncio. E aí as pessoas que estão no poder e que amam o poder, de alguma forma, viram que não podiam fazer isso, porque antes de 1 ano e meio da posse do presidente, teria uma nova eleição. E com esse cenário de agora, Sempre Vasco perderia a eleição. Depois de 1 ano e meio, essa renúncia pode ser aceita, porque assume o primeiro vice e a Sempre Vasco continua no comando. Então tem muita coisa errada, muita coisa triste, e uma decepção muito grande de minha parte, porque algumas pessoas desse grupo pareciam ser pessoas muito corretas, muito honestas, principalmente o presidente, mas quando tiveram o poder, ficaram à frente do Vasco, mudaram radicalmente. Só que essa live aqui também não é sobre política, isso aqui é sobre o vexame ocorrido em Quito, né? Em que o Vasco foi goleado, massacrado. Repito, se fosse 7, 8, não seria nada anormal. Sábado tem Grêmio em São Januário. O Grêmio hoje é um dos times que está na zona de rebaixamento, mas tem bons jogadores. O clima vai estar bem tenso em São Januário, bem tenso. Na terça tem esse jogo de volta. Não acho que o Vasco vai conseguir reverter esse placar, embora o Vasco já tenha sido capaz em outros momentos
de façanhas ainda maiores, mas é sempre muito difícil você ter a obrigação de... E depois vem a sequência da competição, os mandos de campo, né? Você vê, com o Palmeiras vai ter que se jogar lá no Allianz, com o Botafogo vai ter que jogar no Engenhão, que tem uma boa desculpa para todos, né? Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que perdeu de goleada pro Independente Del Valle, agora enfrenta o Grêmio nesse final de semana no Campeonato Brasileiro. Teve protesto da torcida nesta quinta-feira, a torcida conversou com o Diniz, conversou aí com os dirigentes vascaínos, porque a situação do Vasco é difícil, precisa melhorar. O Vasco é a defesa mais vazada da Série A, e se continuar assim, a gente já sabe, né? É Série B na certa. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!